Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Nós temos um convidado muito especial, Anivaldo Padilha, uma pessoa com certeza que vai nos dar um panorama muito importante sobre vários temas, mas em especial da questão relativa à Igreja Metodista. Eu vou ler aqui um breve relato que o nosso companheiro Franzin, dá para mostrar aí que o Franzin está presente, a Cíntia está presente, o Mauro Ramos, todos presentes para acompanhar esse diálogo que estamos tendo aqui com o Anivaldo Padilha. Ele é formado em Ciências Sociais e membro da Igreja Metodista. Esteve exilado por 13 anos, pelo amor de Deus, no Chile, 13 anos. Também é interessante a gente saber um pouco disso, hein? Não é fácil, hein? 13 anos. Nos Estados Unidos e também na Suíça. De regresso ao Brasil em 84, incorporou-se ao Centro Ecumênico de Documentação e Informação. Em 94, 10 anos depois, participou da fundação de Koinonia. Ele vai nos explicar essa koinonia. Presença ecumênica e serviço. E é membro da equipe e assessores dessa koinonia. Membro da diretoria do Conselho Latino-Americano de Igrejas Região Brasil e da junta diretiva do Church World Service dos Estados Unidos e mora aqui em São Paulo. Muito bem, Anivaldo, é um prazer muito grande tê-lo conosco. O tema, lógico, do Ideias em Debate sempre foca no emprego, no momento que vivenciamos, tiver a maior reforma da Previdência, que, a meu ver, vai impedir que muitos se aposentem no futuro, muitos conselhos sociais foram extintos. Estamos vivendo um momento, a meu ver, muito difícil no nosso país e é importante a unidade de esforços entre aqueles que querem um Brasil de distribuição de renda, um Brasil de inclusão social, um Brasil de cidadania, que é o seu caso. Então eu gostaria de você fazer uma breve abertura, explicar um pouco para todos que estão do outro lado da telinha, alguns temas como essa koinonia, por exemplo, e a questão da Igreja Metodista no Brasil, de que forma nasceu, de que forma está crescendo, tem uma relação grande com a África, porque dos líderes de lá, o Mandela, pertence à sua igreja, pertenceu, né, à sua igreja. Então, as câmaras, melhor dizendo, as câmaras são suas. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, com o Patá, que eu conhecia de vista, de vários eventos do movimento sindical, mas primeira vez que eu tenho a chance de conversar pessoalmente, né? Antes de continuar, eu só queria fazer uma correção em relação à apresentação, porque tem algumas informações que estão defasadas. Eu não sou mais, já há alguns anos, né, membro da junta diretiva do Church World Service nos Estados Unidos e também do Conselho Latino-Americano. Esses eram mandatos temporários, né? Já ocupou, pelo menos, ocupei muito bom. Então, fica já reparado, mas é importante que teve essa participação. Sim. A igreja pertence à Igreja Metodista, que é uma igreja que surgiu na Inglaterra no século XVIII ainda, liderada por um pastor da Igreja Anglicana, que está muito preocupado, durante a Revolução Industrial, muito preocupado com o fato de pertencer a uma igreja, a Igreja Anglicana, que é a igreja oficial, a igreja do rei, né? E que não tinha nenhuma sensibilidade, não mostrava nenhuma sensibilidade pela situação dos trabalhadores que viviam em situações de miséria, de pobreza extrema, obrigados a jornada de trabalho de 15, 16 horas, né, por dia, incluindo aí crianças, né? Crianças a partir de 7, 8 anos já trabalhavam esse tipo. Então ele saiu com um grupo de amigos que eram estudantes na época, estudavam teologia em Oxford, e decidiram ir para se relacionar com esses trabalhadores, conhecer a situação deles e fazer um trabalho
de evangelização com eles, né? Trabalhar com eles. E aí, esse movimento, chamado movimento metodista, teve vários pioneirismos, eu diria, né? Na área de organização dos trabalhadores na Inglaterra, no período, educação, alfabetização, porque a maioria dos trabalhadores era composta de analfabetos, então fez um grande trabalho de alfabetização e uma preocupação central com a questão social. Ele mesmo disse, John Wesley, que era fundador desse movimento, falou: o evangelho é essencialmente social, não é individualista, não é individual, é social. E citava, inclusive, quer dizer, tem um texto da Bíblia, né, que anuncia, Jesus diz, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus Cristo, para que todos possam ser salvos. Ou seja, o amor de Deus é para com a humanidade, mas o mundo como um todo, né? E durante esse movimento cresceu e acabou, devido a vários conflitos dentro da igreja anglicana, acabou se formando como uma outra denominação protestante, que oriunda da reforma protestante. Foi para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos ela cresceu também, na verdade foi lá que ela se constitui como igreja, e essa preocupação social sempre esteve muito presente na igreja metodista. Os metodistas vieram para o Brasil meados do século XIX, né, e as primeiras atividades dos metodistas no Brasil foi a criação de escolas. A educação sempre foi uma preocupação muito central da igreja, né? E desde então ela permanece no Brasil. É claro que não é a igreja metodista como qualquer outra igreja, ela não é homogênea. Existem divisões, existe uma vertente, por exemplo, que veio dos Estados Unidos com tendências muito conservadoras, outras fundamentalistas, mas veio também uma outra tendência, que é chamada do evangelho social. Que é, inclusive, a origem, né, no século XVIII, foi exato, por isso que a preocupação social foi fundamental. Então, essa preocupação sempre existiu na igreja metodista. Eu sou fruto dessa tradição do evangelho social, né? E cresci numa situação em que a igreja nos deu a oportunidade, como criança, como jovem, né, de desenvolver um pensamento crítico em relação à própria igreja, né? Não havia uma doutrinação, ao contrário, formação, para que a gente tivesse o pensamento crítico. E foi devido a essa formação de preocupação social, pensamento crítico, que me levou a ter uma atuação política, não partidária, mas política no sentido amplo, né? Eu, já com 18 anos, comecei a me envolver em trabalho social, e preocupação com a alfabetização de adultos, né? Eu me lembro muito bem naquela época, eu tinha 18, 19 anos, a população brasileira, mais ou menos 40% acima de 14 anos, era composta de analfabetos. Sem contar as crianças mais jovens, né, que não tinham acesso às escolas. Então, a alfabetização foi eu diria, foi a primeira ação que eu desenvolvi. Isso já no final da década de 50, começo da década de 60, me envolvi nas lutas políticas da época, por exemplo, com a tentativa de golpe em 61, corri no Jânio Quadros, participei da luta contra aquele golpe, a gente conseguiu. Naquele momento a gente achava que tinha vencido, posteriormente a gente percebeu que a gente tinha simplesmente adiado o golpe, né? E participei ativamente do movimento pelas reformas de base, depois com o golpe, na luta contra a ditadura, né? Tudo isso a partir de uma perspectiva de fé. E essa participação na luta contra a ditadura me levou à minha prisão. Na verdade, eu digo, eu não fui preso, eu fui sequestrado pela chamada Operação Bandeirantes, que depois deu origem ao DOI-CODE. Operação Bandeirantes, pouca gente sabe, mas ela foi organizada pelas Forças Armadas, pelo governo, mas era um centro clandestino. Ele não fazia parte do organograma do Estado brasileiro nem das Forças Armadas. Juntava setores da aeronáutica, todas as armas, aeronáutica, exército, marinha, mais Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia
força pública da época, depois se tornou em polícia militar. E era foi o principal centro de extermínio de oposição em São Paulo. E pioneiro, foi o que deu origem depois, foi institucionalizado como a DOI-CODE. Eu digo, fui sequestrado porque não havia hora de prisão, não fui preso pela polícia, fui sequestrado por setores das Forças Armadas. E a minha prisão só foi reconhecida mais ou menos 4 meses depois, quando eu fui enviado ao DOPS, para que então houvesse a formalização de indiciamentos, essas coisas todas. Mas, então, estive preso durante quase 11 meses e pouco, quase 1 ano, e acabei sendo solto liberado pela Auditoria Militar, que era o Tribunal de Exceção, o Tribunal Militar, que o próprio juiz, o próprio promotor achou que não havia base para o meu indiciamento ou processo. Então, o meu processo foi arquivado, mas as ameaças contra a minha vida foram muito fortes, né? Porque eu já tinha, durante os 4 meses que eu passei sendo enviado ao DOPS, voltando à Operação Bandeirantes, eu fui torturado, na primeira vez, durante 21 dias. Né? Torturado diariamente, com choques elétricos, pau de arara, tudo aquilo que vocês já conhecem. Né? E quando eu saí da prisão, eu não tinha condições de arrumar emprego. Né? Precisava trabalhar e eu era chamado arrimo da família. Meu pai era trabalhador, não podia trabalhar mais. Meu pai era pedreiro, não podia trabalhar mais. Minha mãe também não podia, eu que sustentava a família. E não conseguia trabalho, porque na época você tinha que ter, as empresas pediam atestado de antecedentes. Né? Então, policial, né? Acabei sendo forçado a deixar o país e ir para o exílio, que aí sim fui com o apoio do Conselho Mundial de Igrejas. Eu fui inicialmente Uruguai, Argentina, depois Chile, fiquei um tempo no Chile, depois fui convidado pelas igrejas dos Estados Unidos para ir para os Estados Unidos, onde eu fiquei lá 8 anos inicialmente e pude, junto com outro companheiro lá, organizar uma campanha contra a ditadura no Brasil, lá nos Estados Unidos. Depois, no fim de 78, eu fui convidado para ir trabalhar no Conselho Mundial de Igrejas em Genebra. Fiquei lá mais 4 anos e pouco, então retornei ao Brasil nessa época. Mas um dado importante na Igreja Metodista, que eu falei que a questão uma igreja que sempre teve no centro das suas preocupações, né, na questão social, que o Francisco mencionou a África. Né? É uma igreja forte na África, e principalmente naqueles países que eram colônias. A Igreja Metodista teve um papel muito importante na formação das lideranças africanas, que depois organizaram, foram os líderes, as grandes lideranças dos movimentos de libertação nacional. Agostinho Neto em Angola, que liderou o movimento pela independência de Angola, era filho de um pastor metodista. Ele também era metodista. Nelson Mandela também da Igreja Metodista. E se você for a Moçambique, também lideranças lá que eram metodistas, que se tornaram líderes dos movimentos de libertação nacional. E a Igreja Metodista teve, na origem de John Wesley, uma campanha muito forte contra a escravidão. Então, relação com a África e com a comunidade afrodescendente nas Américas tem uma ligação forte com a Igreja Metodista. Hoje a Igreja Metodista perdeu muito eu diria, dessa preocupação social, mas ainda permanece uma chama acesa, forte dentro da igreja, porque a igreja também foi sendo vítima, né, desse avanço conservador nas igrejas. Nós vamos, essa é uma história de vida, pelo amor de Deus. Essa, hein, Franzin? Nós vamos fazer um rápido intervalo e nós temos alguns minutos depois para nós comentarmos, Sr. Nivaldo, o momento de hoje que nós estamos vivendo, a compreensão do Sr. Nivaldo. Vai ter o telefone dele no site, embaixo da telinha, vai ter o e-mail, se quiserem se corresponder, que vale a pena falar com o Sr. Nivaldo. Daqui a pouco voltamos. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família.
O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio de São Paulo. Conquistamos a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos os trabalhadores recebem até 2 dias de benefício em folga ou pagamento. Você sabia que o sindicato dispõe de um departamento jurídico? O sindicato também tem convênio com mais de 100 instituições de ensino, cursos e faculdades com descontos de até 50% para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador no benefício da aposentadoria, fizemos 2.000 atendimentos e conseguimos aposentar 228 trabalhadores, totalmente de graça. Em questão de saúde, nosso sindicato é campeão, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, voltado para a área médica com equipamentos de última geração, como mamógrafo, densitometria óssea, para todos os comerciários fazerem exames e se prevenir de doenças. E você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio, se lá estiver, totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo, com total infraestrutura para você e sua família. Na colônia temos uma linda piscina, quadra de bote, playground para crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato faz um grande ato em defesa dos direitos das mulheres. O Mulher com Vida, sempre no mês de março, com ação direta à mulher comerciária, pelo seu empoderamento e igualdade na sociedade, tornando-a mais justa e igualitária. Nesses momentos de crise que vivemos hoje, o Sindicato dos Comerciários vem inovando e fazendo mutirões de emprego, trazendo diversas empresas em todas as áreas de trabalho, ofertando em uma semana diversas vagas de emprego aos milhares de desempregados, em ação cidadã. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Sindicato dos Comerciários, o sindicato que te atende bem. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no Ar, Anivaldo Padilha, contando aqui para nós história importantíssima da vida dele, mas que com certeza nos faz valorizar o que foi na época da ditadura, um pouco antes, em 61, como foi dito, os momentos que o Brasil já vivenciou e espero que nunca mais ocorra isso. Agora, uma coisa interessante que foi dita, que o nascimento da Igreja Metodista, que derivou da Anglicana, que é uma igreja que já derivou da Católica, lá com Henrique VIII, né? Mas no caso específico do século XVIII, houve uma situação do distanciamento da Igreja Anglicana com relação aos temas sociais, e nasceu desse formato. Depois teve mudanças, né, como tudo muda na vida, né? De qualquer jeito, o Anivaldo é uma pessoa muito ligada a essas questões sociais. O Brasil hoje vive uma situação muito parecida que estava no século XVIII, lá, né, com a questão que você comentou até, que criança trabalhando, mulheres em jornadas absurdas, né? E hoje nós estamos vivendo coisas similares com outras questões. Então, como você que tem uma história riquíssima, viveu, né, foi exilado, foi torturado, hoje, qual a sua visão de como o movimento sindical, aquelas pessoas que estão do outro lado da telinha, o que nós devemos fazer numa situação grave que estamos vivendo hoje? Eu vejo a situação atual assim com uma tremenda preocupação, porque nós estamos vivendo um processo de retrocesso, um retrocesso muito grande. E pensando na situação dos trabalhadores, o retrocesso nós estamos voltando ao século XVIII.
ou no mínimo ao século XIX. Porque o que a legislação, os projetos de lei, ou mesmo a legislação trabalhista, que foi totalmente destruída, a nova legislação, ela favorece primordialmente o capital. Totalmente o capital. E os trabalhadores hoje estão sendo forçados a vender a sua força de trabalho de uma maneira, como é que eu diria, aviltrante. Quer dizer, os dados estão aí. Os dados estão aí. Não preciso falar muito das estatísticas mostrando o crescimento enorme do desemprego e também daquelas pessoas que são desalentadas, ou seja, as pessoas que já desistiram de procurar emprego, o que a gente vê nos meios de comunicação. O noticiário, por exemplo, eu tenho visto, acompanhado, eu sou obrigado a acompanhar por uma questão de interesse mesmo. Quer dizer, há uma propaganda do chamado empreendedorismo, que na verdade é bico. Mostrando as pessoas, o trabalhador hoje está desempregado, ele tem que fazer bico para poder sobreviver. Mas isso não é trabalho, né? Há tentativas e propostas, né, de diminuição da idade laboral, por exemplo, né? E nós estamos realmente voltando a uma situação do século XIX, que com a destruição dos sindicatos, né, com a tentativa de várias medidas, né, de cercear a base de sustentação do movimento sindical, além da base de cercear as liberdades também. As liberdades democráticas que quem mais tem interesse em manter e fortalecer a democracia são os trabalhadores. O mercado não precisa de Estado democrático nem nada, porque eles, ao destruir o Estado democrático de direito, estão destruindo as instituições, e quem precisa do Estado para se defender é o povo, principalmente o povo pobre. Então isso é muito preocupante mesmo. Agora, ao mesmo tempo, eu não sou pessimista. Eu tenho participado de vários encontros, reuniões e eventos, né, atividades na periferia. Você percebe, principalmente a juventude reagindo. Você percebe também as pessoas que estão acordando pelo fato de ter caído num conto do vigário. Que hoje o que está acontecendo é isso. E agora, se nós não conseguirmos frear o que está acontecendo, nós vamos cair numa situação muito pior do que estamos hoje, que é aumento da pobreza, aumento da criminalidade, não porque o pobre seja criminoso, é porque às vezes o ser humano, naquele limite da sobrevivência, ele acaba agindo com violência, no limite da sobrevivência. Quem anda por São Paulo hoje, eu moro no Campos Elíseos, a 4 quarteirões da chamada Cracolândia. É impressionante a quantidade de pessoas que perambulam pelas ruas hoje. Como aumentou isso? Isso vai piorar. Essa situação vai piorar. Agora, como é que o governo responde a essa situação? Aumentando verbas para a segurança pública, armando mais a PM, a Polícia Militar. E esse caso que causou o maior escândalo agora, que da Paraisópolis, primeiro é algo que é recorrente. Quem conhece a periferia de São Paulo sabe que é recorrente. O povo pobre de São Paulo, das grandes cidades, vive há muito tempo num estado policial. E o que vai chegar um momento que não vai haver recurso no orçamento da União para manter a polícia com a força necessária para conter a violência que pode surgir. Porque com as dificuldades que todos nós temos de organização, pode haver uma explosão social sem direção, uma explosão espontânea. Eu acho que o caso do Chile é muito emblemático. Porque a política que está sendo implementada no Brasil hoje foi implementada lá sob o Pinochet, com a participação de Paulo Guedes. Quer dizer, o tipo de política econômica que só pode ser implementada, executada, num regime ditatorial. E hoje nós estamos sob uma ameaça de uma deterioração
mais aguda do sistema democrático brasileiro e nós temos um governo que tem uma tendência autoritária clara, né, evidente. E há o risco mesmo, corremos esse risco. Por isso que eu defendo agora, nesse momento, quer dizer, a união das forças democráticas no Brasil contra o avanço autoritário no Brasil hoje. Eu acho que é a única maneira de nós reconstruirmos a democracia, o sistema democrático está muito esgarçado, e também conter um avanço de destruição da base de sustento da sociedade brasileira, principalmente da classe trabalhadora. Né? E por isso que eu sempre comento, e também com certeza a sua visão, essa ausência de uma política de educação efetiva, pelo menos nesse momento. Nos governos passados houve uma melhora com relação a esse tema, mas hoje há um descaso, a questão da qualificação, tem a 4ª Revolução Industrial batendo na porta, com os milhões de desalentados, né? Você acha que é interessante, então, como disse, nessas forças democráticas estariam os sindicatos, até as próprias igrejas estariam dispostas a iniciar um processo de conscientização da sociedade, é isso? Não, eu espero que, eu tenho certeza que aqueles setores que têm consciência de fidelidade aos princípios do Evangelho, esses setores certamente vão participar, certamente já participam dessa preocupação. E espero que esses setores das nossas igrejas, que têm essa consciência cristã clara e que devem estar sempre ao lado da luta pela liberdade, pela justiça social, possam ajudar a convencer seus irmãos e irmãs nas igrejas. Né? Porque o que está sendo destruído é tudo, não é só, quer dizer, a educação está sendo destruída, a saúde, né, está sendo destruída e essa destruição avança em vários outros setores da sociedade. Então eu defendo e eu tenho certeza que esses setores que hoje estão nas igrejas, estão preocupados, esses setores vão realmente se mobilizar e juntar as mãos com outras pessoas. O movimento sindical é importantíssimo que participe, né, desse. Essa ideia, infelizmente o tempo terminou. Eu quero agradecer muito ao Anivaldo pela sua lúcida ponderação e colocação. E com esse otimismo, que ele deixou até para o final comentar que ele continua otimista, porque com certeza nós vamos aglutinar aquelas forças que pensam num Brasil cidadão, de inclusão social, de educação, saúde e assim por diante. Então agradeço muito a sua participação e agradeço muito a você pela sua fidelidade. Continue ligando no 2121-5972, acessando nosso site www.comerciais.org.br, visitando a nossa sede na Rua Formosa 99, no Vale do Agabaú. E vamos, com certeza absoluta, com a construção desse caminho importante da cidadania, todos nós vamos nos orgulhar do nosso país. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.